Tá, então tem algum versículo da Bíblia que te coloca medo? Pra mim, um versículo da Bíblia que mais me dá medo é um versículo que tá lá no livro de Mateus, capítulo 12. Você já leu esse versículo? Deixa eu ler pra você. Mateus 12:30. Quem não está comigo é contra mim, quem não ajunta, espalha. Versículo 31. Portanto, eu vos digo, toda espécie de pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Ou seja, segundo Jesus, existe um tipo de pecado que é imperdoável diante de Deus. Existe algo que se você fizer, mano, acabou. Esse pecado se chama blasfêmia contra o Espírito Santo. E assim, eu acho blasfêmia com o Espírito Santo muito assustador por dois motivos. Primeiro, porque só o fato de existir um pecado que se você comete, você não tem perdão nenhum, já é um negócio bizarro. Mas não só isso. Esse versículo é assustador também porque a grande maioria das pessoas não fazem ideia do que é blasfêmia contra o Espírito Santo. É por isso que eu vou explicar isso pra você agora. Vem comigo. Primeiro, qual que era o contexto dessa fala de Jesus? A gente precisa saber em Mateus capítulo 12. Basicamente, nessa passagem, Jesus estava curando um cara que estava sofrendo de uma doença por causa de um demônio. Quando Jesus curou esse cara, a multidão que assistia essa cena ficou maravilhado com Jesus pela forma que o poder de Deus fluía através dele. Os fariseus, então, que era tipo os religiosos, viram essa cena da multidão, do povo maravilhado com Jesus e ficaram com muita inveja, ciúmes. Então, por causa disso, os fariseus com muita raiva passaram a dizer que Jesus estava curando os enfermos, não através do poder de Deus, mas através do poder do demônio, do Beelzebub. Eles falaram que o poder que emanava de Cristo não vinha do Espírito Santo, e sim do reino das trevas, do demônio. Quando então os fariseus disseram isso, Jesus alertou eles, dizendo que eles podiam estar pecando contra o Espírito Santo, blasfemando o Espírito Santo. Agora presta atenção. Existem três interpretações bem famosas sobre o que é esse pecado. A primeira diz que blasfemar contra o Espírito Santo é simplesmente xingar o Espírito Santo. Então, tipo assim, um comediante fez uma piada contra o Espírito Santo, xingou o Espírito Santo, blasfemou. O problema dessa interpretação é que muitos cristãos verdadeiros já em algum momento da vida xingaram a Deus ou o Espírito Santo. Porém, depois se converteram e se arrependeram da besteira que eles fizeram. Um caso bem famoso é o escritor cristão C.S. Lewis, que eu sou bastante fã, eu tenho bastante livros. C.S. Lewis, se você não sabe, ele era ateu até mais ou menos os 30 anos de idade, se eu não me engano. Quando ele era ateu, com certeza ele já ofendeu, xingou e desrespeitou o Espírito Santo algum momento. Outro exemplo engraçado é essa banda sueca aqui, não sei se vocês conhecem. Essa banda, inicialmente, era uma banda ateia que basicamente fazia músicas para difamar e ofender o cristianismo. Aí, certo momento da vida deles, o vocalista decidiu estudar a Bíblia para xingar Deus da melhor forma. Ele decidiu estudar a vida de Jesus e a Bíblia Sagrada para poder blasfemar o Espírito Santo da melhor forma. Porém, no momento em que ele leu a Bíblia e começou a estudar sobre Jesus, o cara se converteu. E olha que doideira, a banda que antes era uma banda ateia virou meio que uma banda de metal gospel, muito louco. É por isso que eu falo, todo ateu é um analfabeto bíblico. Se os caras estudassem a Bíblia, eles com certeza se converteriam. Mas assim, eu não acredito nessa primeira interpretação, porque as pessoas simplesmente podem ser burras e podem falar qualquer tipo de besteira quando elas não se converteram ou não conheceram Jesus ainda, tá ligado? A segunda interpretação, então, do que é a blasfêmia contra o Espírito Santo é bem famosa e muita gente acredita nela. Ela diz, basicamente, que blasfêmia contra o Espírito Santo é fazer exatamente o que os fariseus fizeram com Jesus. Ou blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir ao demônio as obras e as ações do Espírito Santo. Essa interpretação pode ser até correta, porém ela também não leva em conta, assim como a primeira interpretação, o tempo de ignorância, a burrice que as pessoas e as coisas idiotas que você pode fazer quando você não é convertido e quando você não conhece Jesus. Quem aqui, mano, não fez besteira quando não era crente? Quem aqui me diz aí? Se a gente for seguir o padrão dessas duas interpretações, praticamente muita gente, ou a grande maioria dos crentes, já blasfemaram em algum momento contra o Espírito Santo. Não por maldade, tá ligado? Não por maldade, mas por ignorância mesmo. Enfim, eu acredito em uma interpretação do que é blasfêmia contra o Espírito Santo que é diferente dessas duas, e eu vou explicar pra vocês agora. Essa interpretação que eu vou falar agora é muito importante pra você, principalmente se você já é crente há muito tempo. Então preste atenção nisso aqui, que talvez você nunca tenha ouvido. Antes de eu explicar, deixa eu deixar claro que essa interpretação não saiu da minha cabeça, tá? Muitos teólogos muito famosos concordam com ela, como é o exemplo, por exemplo, de João Calvino e de um cara chamado Samuel Rutherford, que é um cara muito grande na igreja presbiteriana. Enfim, existe um conceito interessante na Bíblia Sagrada chamado repetição. Na Bíblia, para você entender verdadeiramente o que é um conceito ou o que é um versículo, você não só tem que ler o contexto, mas você também tem que entender aonde esse conceito na Bíblia se repete, porque a Bíblia, ela não se contradiz em momento nenhum. Então, se você quiser entender algum conceito de um texto bíblico, basta você ver aonde esse conceito existe em outro texto bíblico, tá ligado? Repetição é o segredo para o entendimento bíblico, entende?
Entenda isso. É por isso que quando você lê a Bíblia, você não pode interpretar de qualquer forma da sua cabeça. Você precisa entender primeiro o contexto e depois aonde que aquele conceito se repete na Bíblia Sagrada. Então vamos lá, esse vídeo tá difícil? Relaxa que vai ficar fácil. De forma resumida, pra mim, blasfêmia contra o Espírito Santo significa um negócio chamado apostasia. Apostasia nada mais é do que você abandonar a sua fé ou você perder a sua fé. Esse conceito é bem complexo, tá? E eu vou tentar simplificar ele para caber na sua cabeça. Você lembra então que eu falei sobre repetição, né? Então, tem outro lugar da Bíblia que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Na Bíblia, a gente fala de blasfêmia não só no livro de Mateus e de Marcos, mas também no livro de Hebreus capítulo 6. No livro de Hebreus capítulo 6, o autor do livro também fala de um pecado sem perdão. Deixa eu ler para versículo 4. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles de novo crucificaram para si mesmos filhos de Deus, expondo em uma vergonha. Basicamente, o que o autor desse livro aqui está falando é que existe um tipo de pessoa que realmente se converteu a Deus, que realmente recebeu o Espírito Santo, que realmente conhece a palavra de Deus e que realmente em algum momento da vida foi devoto e seguidor a Jesus Cristo. Porém, por causa de alguma coisa que aconteceu na vida dessa pessoa, ela perdeu a fé. Quando essa pessoa perde a fé, ela comete esse pecado chamado apostasia. A apostasia é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E assim, eu sei que esse conceito pode ser complexo e muita gente pode achar que não existe perder a fé ou perder a salvação. Porém, esse versículo, além de estar em concordância com o que está escrito em Hebreus 6, ele também está em concordância em uma das parábolas de Jesus, que é a parábola do semeador. Você lembra da parábola do semeador? Basicamente, na parábola do semeador, Jesus fala que Deus é como um semeador que jogou sementes numa terra. Na parábola, o semeador é Deus, as sementes são as palavras de Deus e a terra são as pessoas. Aí na parábola, Jesus fala sobre 3 tipos de terra. Uma que nem recebeu a palavra porque o diabo tirou. Uma que germinou e deu fruto. E outra terra, que olha que doideira, recebeu a palavra, ou seja, recebeu a semente, cresceu. Porém, por causa das adversidades da vida, da imoralidade sexual, da ganância e dos problemas do mundo, por causa de todos esses problemas que existem no mundo e nos afetam, essa terra boa não germinou, não produziu frutos, não deu certo, tá ligado? Então, baseado nessa palavra em Hebreus 6 e nesse texto de Mateus 12, a gente pode dizer que de alguma forma, blasfêmia contra o Espírito Santo é essa espécie de perder a fé, de você sair dos caminhos de Deus no qual você estava andando. É por isso que eu acredito que blasfêmia contra o Espírito Santo é apostasia. E a apostasia é esse esfriamento espiritual, essa apatia, esse distanciamento da verdade. Blasfêmia contra o Espírito Santo é você perder o fogo que habitava em você, é você cada vez mais se distanciar do primeiro amor e tratar a fé, religião e Jesus de forma descartável. Tipo assim, muita gente acha que blasfêmia contra o Espírito Santo é aquele cara que odeia a Deus e xinga a Deus, mas eu acredito que blasfêmia contra o Espírito Santo é aquele cara que despreza, tanto faz, dane-se. Ah, você quer que me chamou para ir para a igreja? Eu posso ir, mas dane-se, se existir ou não isso aí, eu tô. E por que é tão importante eu e você entendermos isso? Lembra que eu falei isso no começo? É importante nós entendermos isso porque, ao meu ver, 100% das pessoas que blasfemaram contra o Espírito Santo um dia foram crentes. Olha que doido. Todos os blasfemos contra o Espírito Santo um dia foram apaixonados pelo Espírito Santo de Deus. Assim como os fariseus eram. Muita gente hoje critica os fariseus como se eles fossem os demônios da terra, mas não foram. Os fariseus, eles defendiam a palavra de Deus de uma forma absurda e vários textos bíblicos não se perderam na história por causa deles. Porém, os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo quando se encheram de orgulho, se encheram das suas próprias obras e passaram a achar que as suas próprias obras os salvaram. Eles blasfemaram contra o Espírito Santo quando eles esqueceram que só quem salva é Deus e não as suas próprias obras, que o seu próprio orgulho tem que ser destruído. E é por isso que a gente precisa prestar atenção, porque toda vez que a gente olha para os fariseus, a gente olha achando que eles são os outros. Mas deixa eu te contar um negócio, e se por acaso os fariseus forem nós? E se talvez a gente esteja agindo contra os fariseus quando a gente se enche de orgulho, quando a gente se acha melhor que alguém só porque a gente é crente há 10 anos, quando a gente se acha salvo só pelas coisas que a gente faz e não pelo que o Cristo fez na cruz? Será que os fariseus estão tão distantes da gente? É isso que você tem que prestar atenção. Entenda hoje que o orgulho pode destruir sua fé de forma silenciosa. O orgulho pode fazer você não querer mais estudar a Bíblia só porque você já leu a Bíblia 1, 2 ou 3 vezes. O orgulho pode fazer você não prestar mais atenção em culto nenhum só porque você se acha crente demais
demais e só porque você se acha melhor do que o cara que tá pregando na sua igreja. O orgulho destrói a nossa fé de forma silenciosa e isso é muito perigoso. E isso faz, consequentemente, você ficar cada vez mais frio, cada vez mais distante de Deus. Mesmo achando que você está com Ele e mesmo achando que você vai ser salvo. Entenda hoje que blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável, não porque Deus não tem amor mais para te perdoar. Não. Blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável porque quem blasfemou não pede mais perdão porque é orgulhoso demais para dizer que tá pecando. É orgulhoso demais para dizer que precisa de ajuda, não é mais pobre de espírito, não acha que mais precisa de Jesus. Porque se acha santo demais, não se acha mais pecador e não entende que você é pecador e precisa de Cristo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável, não porque Deus não tem amor para perdoar, mas sim porque a pessoa não tem humildade para pedir perdão. Os blasfemos contra o Espírito Santo estão tão cheios de si que não cabe mais, não tem mais espaço para o Espírito Santo habitar dentro de você. É por isso que você precisa carregar a sua cruz. É por isso que você precisa esvaziar de si mesmo e se encher de Cristo diariamente, o tempo inteiro, diariamente. Entenda hoje que o mundo, os ateus, a galera maluca, pode sim xingar e ofender Jesus e o Espírito Santo e mesmo assim não blasfemar ele. Porque a maior blasfêmia que existe não vem dos de fora, mas dos de dentro. Vem daqueles que um dia receberam o dom gratuito de Deus, um dia receberam o Espírito Santo em seu coração. Porém, por causa de ciúmes, orgulho, imoralidade sexual e amor ao dinheiro, rejeitaram e se recusaram a Cristo, ignorando assim o seu sacrifício e o seu amor. Forte, né? Eu sei que muita gente te ensinou por muito tempo que bebida, droga e promiscuidade sexual te levam pro inferno. E assim, essas coisas realmente podem te levar. Mas entenda hoje que o pecado que mais leva a gente pro inferno é aquele pecado que até Lúcifer cometeu. Qual que é o nome desse pecado? Orgulho. Inclusive, eu tenho uma teoria, isso é teoria, que a primeira pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo foi Lúcifer. É por isso que ele não consegue receber perdão. Mas enfim, isso é uma teoria, não vou... Esquece isso que eu falei. Irmão, aprende uma coisa, o seu maior inimigo dessa terra não é o que está fora, mas sim o que está dentro de você. Jesus disse que o que leva as pessoas para o inferno não é o que você coloca para dentro, mas é o que você solta para fora. Mate hoje o seu orgulho, destrua hoje o seu ego, coloque para fora, derrame tudo isso aos pés de Cristo. Permita que o Espírito Santo de Deus habite o seu ser, assuma a sua cruz, confesse seus pecados e se arrependa, para que você não termine nem como Lúcifer, nem como os fariseus. Que Deus abençoe o Senhor.